Tanto é que ele deixa para a gente um memorial, onde nós temos que estar sempre lembrando, tá? O quão custoso foi. Nós às vezes temos a tendência, à medida que o tempo vai passando, nós nos esquecemos, né, das lutas, das adversidades, das conquistas, na verdade. E essa conquista da salvação, ela é tão diferenciada, tão tremenda, que Jesus não nos dá o privilégio de ao menos cogitar que teve outro caminho, outra direção. Tá? Sempre nós estamos tomando pão, nós estamos tomando cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, todos nós estamos aqui nessa manhã, irmãos, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nosso sentimento de gratidão ao Senhor e também nos unimos aqui nesse ano. Nós não tivemos um momento, né, da celebração de 15 de novembro, do aniversário da Igreja Unidade. Essa manhã também estamos louvando a Deus pela vida dessa igreja, dessa congregação. Também estamos fazendo um almoço de final de ano, de comunhão, de gratidão a Deus. Eu estou tendo a alegria também de estar aqui com os irmãos lá e recebendo alguns dos nossos dirigentes aqui, né, que é a esquerda está o nosso irmão, pastor Fernando, com a sua família, tá? O pastor Moisés dirige aqui a Unidade, que é sede, o pastor Paulinho, né, lá na Vila Jardim, lá, o Edilson, né, de Recreio do Havaí, né, Samuel, comerciários, Daniel, lá de Pardinho, né, o Douglas é toda regional de Samuel, né? Douglas Cordeiro, que ele trabalha ali. Ontem à noite tiveram um trabalho abençoado lá, irmãos, 15 almas foram batizadas, né? Que a alegria de Deus seja louvado pela sua vida, tá, Douglas? O nosso irmão Pastor Carlos, né? Com a irmã, dirige ali a congregação do Atos, né? A congregação mais atribular que nós temos. Não é fácil não que ele trabalha, né? Que os irmãos trabalham lá. Tá? O Gustavo dirige o nosso trabalho lá na Serra Italiana, que está lá batalhando. Então nós louvamos a Deus. Esqueci algum, irmãos? O Regis, tá? O Regis. Perdão, Regis. Nossa igreja do Monte Mor, né? Deus seja louvado, tá bom? E alguns irmãos aqui da cidade não quiseram vir me ver, não. Mas eu fui convidado, a gente não vai. Mas obrigado a todos os irmãos que vieram, que estão aqui nessa manhã. Que Deus abençoe todos os obreiros. Oi? Tá certo. A nossa irmã está representando o Claudemir. O Claudemir, ele tem viajado bastante, né, irmãos? Nossa igreja ali da Vila Ferroviária, né? Tá certo? Que Deus abençoe os amados também. Que alegria, tá? A gente, nós não vamos, assim, tentar, né? Quando eu falo isso, não funciona muito não. Demorar muito do culto, né? E daqui a pouquinho a gente vai ter a apresentação nessa manhã do Gustavo Seranto Júnior, irmãos. Olha isso aí. Está realizando na vida, né, Gustavo? Pausando, né? Glória a Deus. Deus abençoe pela vida sua, Fabiana, né? E esse bebelinho que Deus deu para vocês. Amém? Glória a Deus. Nós estamos recebendo nessa manhã, irmãos, o pastor Joel, que é o nosso superintendente aqui da região de Avaré. E é uma grande alegria recebê-lo lá. Eu esqueçam que ele estivesse aqui conosco nessa manhã, tanto pelo momento, ele assim, de forma carinhosa, entendeu, irmãos? Porque hoje é um dia especial para o pastor Joel, é o dia do aniversário dele. Ele está conosco e eu gostei muito dele ter vindo, para a gente poder orar por ele, tá? E não só orar, dar um presente para ele também, né, irmão? Que Deus seja louvado pela sua vida. Junto com o pastor Joel,
ele achou que eu não sei, mas o Facebook entrega, também está fazendo aniversário, Clóvis, né? Que está ali também, que Deus seja louvado pela sua vida também, né? Clóvis fazendo aniversário. E eu não sei se tem mais alguém, né? Então, se tivesse sala para mim não está fazendo acepção de pessoas. Eu sei que tem uns fora daqui, né? Uma turma que faz aniversário hoje. No meu Facebook lá apareceu 10, irmãos. Eu fui olhar. O Joel tem 2 perfis, a gente precisa investigar isso. Dois perfis dele apareceu 2. Então, mas Joel, obrigado pela tua presença aqui, tá? Já nós vamos orar por você, te ouvir também, essa oração. Deus seja louvado pela sua vida. Amém? E pela tua vida também, Cláudio. Que Deus te abençoe e te dê muita graça. Também vamos orar por você também, com certeza, tá? Queria convidar os irmãos e irmãs, manhã de gratidão, de louvor a Deus, mas nós estamos em culto, né? E em culto a Deus nós ofertamos, nós contribuímos. Então eu queria te convidar agora para preparar a sua oferta, a sua contribuição. Nós vamos com alegria participar desse momento da igreja também, desse ato tão importante, né, irmãos, para a jornada da igreja de Jesus Cristo, a nossa fidelidade com a nossa vida financeira. E não tem assim, né, irmãos, muita argumentação no que diz respeito à vida financeira junto à igreja. Você olha para a Bíblia, você olha para as Escrituras e salta da Bíblia essa necessidade de nós sermos fiéis a Deus. Um cristão que ele não se posiciona no sentido de ser fiel a Deus com a sua vida financeira, ele está simplesmente ignorando vários textos da Bíblia. Ele está olhando para as Escrituras dizendo: olha, isso aqui não me interessa, isso aqui não é para mim, isso aqui não é da minha conta. E ao ignorar também, você está dando a Deus o direito de te ignorar nisso também. E não é porque Deus é mau, mas é porque Ele estabeleceu regras para isso. Olha, você se comporta assim e eu me comporto desse jeito, eu faço dessa maneira. Você me esquece, aí você está pedindo também dizendo para mim que você não precisa, que você não quer minha ajuda, que você não quer o meu cuidado, o meu direcionamento. É por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, né, irmãos? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, se eu procuro honrar a Deus em todas as áreas da minha vida, com certeza Deus também vai me honrar em todas as áreas da minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, preparem a tua contribuição, a tua oferta, e vamos orar agradecidos em nome do Senhor Jesus. Eu vou pedir ao nosso irmão Paulo, né, o pastor Paulo, para ele estar orando, fazendo esse clamor a Deus. Nós vamos contribuir com alegria em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor Jesus, vem. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã, Senhor, que honra poder estar diante de Ti, Pai, para trazermos a Deus aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Senhor, queremos apresentar, Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, ó Deus, aleluia, uma ação de graça, Senhor, porque o Senhor é quem tem nos abençoado primeiro. Toma em tuas mãos, ó Pai, aleluia, a oferta dos teus filhos, Pai, cada vez mais, Senhor, tenhamos no nosso coração esse espírito de gratidão, Senhor, esse entendimento, Senhor, a de trazer na tua casa tudo quanto o Senhor tem nos abençoado. Deus, eu acredito que aqueles que não têm também, Senhor, nesta manhã, que o Senhor, sendo da tua graça e misericórdia, possa estar abrindo portas aonde não há porta, possa estar provendo, meu Deus, para a vida dos teus. Aleluia, amanhã, Senhor, seja diferente, amanhã também seja, Senhor, Deus, de gratidão. Aleluia, eles vêm, Senhor, trazer
nosso irmão, o pastor Joel, nosso superintendente. Depois nós vamos estar orando por ele, orando pela vida do pastor, do presbítero Clóvis também. Os irmãos contribuíram, né, também vindo aqui com o piano que eu quero, né? Mas é irmão desejar que vocês estão aqui? Deixa lá, tá gravado. Tá? Amém? Amém. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. E graças a Deus, irmãos, eu estou com o coração aberto, coração leve e satisfeito de estar aqui esta manhã com essa igreja, com esses obreiros, essas irmãs, irmãos abençoados, com o pastor Orlando também, nosso pastor, nosso amigo. É uma satisfação podermos estar juntos aqui nesta manhã. Graças a Deus por isso. Mas eu gostaria de ler um texto em Jó, capítulo 19, versículos 13 até o versículo 19. Jó 19, versículos 13 até o versículo 19. Pouso longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os meninos, até os rapazes me desprezam, e levantando-me, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornam contra mim. Amém. Pode sentar-nos. Obrigado. Irmãos, a Bíblia nos convida nos orienta que nós somos chamados não só a crer, mas também a padecer pelo nome de Jesus. Está escrito isso na palavra. Nós temos o privilégio de crer e também de passar por momentos difíceis em nome do Senhor. E isso faz toda a diferença em nossa vida. Nós sabemos passar pelo momento bom, que precisa ter também classe, experiência, humildade para passar pelo momento bom. Nós podemos perder no momento bom, mas nós também precisamos saber ter classe, ter experiência, ter a nobreza e passar por um momento difícil também. Eu lembro quando eu fazia o cursinho pré-vestibular, e aí os instrutores lá, os cursinhos, falavam assim: olha, o que faz a diferença é você saber o que não é da sua área. Você é de humanas, você gosta de história, de geografia, enfim. Então você gabarita, você acerta todas as questões, o outro também acerta. Só que se você estudar química, física, matemática, que é a área de exatas, e aí você vai melhor do que o outro, então isso te dá diferença para você passar no vestibular concorrido. Porque essa pessoa, quem é de matemática, ele acerta tudo de matemática, ele acerta tudo de física. Quando vai na história, erra tudo. Quando vai na geografia, erra tudo. E aí
quando o outro que vai acerta 1, 2, 10, faz a diferença. Então também saber do outro lado. Quinta-feira o pastor Daniel ministrava lá na sede, em Avaré. A gente teve aí o final do Campeonato Brasileiro de Futebol agora. E a turma fala, esse time é grande, mas o outro é gigante. O que faz a diferença, irmãos? Às vezes são bons de bola, às vezes são até melhores do que o outro, mas é o interior. Às vezes a pessoa está lá no estádio do adversário, e aí vê lá centenas de pessoas lá com aquele olhar furioso, com fogo nos olhos, com sangue nos olhos, querendo pegar um jogador do time adversário, apoiando o time da casa. Aí a hora que um jogador do time adversário está lá, o jogador adversário está lá, ele treme, ele perde as forças, ele vacila diante da pressão da torcida, da pressão da adversidade. E aí aquele que poderia fazer um belo espetáculo, ganhar, ele acaba perdendo na cabeça primeiro, no coração, depois se reflete no físico. Então, alguns conseguem se destacar e superar, e a hora que vem a adversidade, a hora que vem, ele faz o quê? Ele resiste, é forte nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, emoções equilibradas, emoções tarimbadas, dá a volta por cima e ganha. Por quê? Porque foi treinado, porque foi capacitado. E na vida, irmãos, na nossa vida cristã, nós também fomos chamados a crer, mas a padecer também. O pastor Orlando nos dá a diferença, é um meio segundo, que faz diferença na vida de uma pessoa, da Fórmula 1, dos corredores de carro. Então, sabe, irmãos, nós também passamos por adversidades, por dificuldades, e quando nós estamos, sabe, naquela pressão, assim como um jogador de futebol, por exemplo, sabe fazer a diferença num momento de grande tensão, de grande emoção, não tem o equilíbrio. Deus, irmãos, não dá um raio na nossa cabeça, nos torna um super crente, uma super crente, um super obreiro. Deus, ele trabalha com um processo na nossa vida, ele vai nos ensinando dia a dia. Dia a dia. Deus vai trabalhando em nós. E aqui nós vimos, irmãos, o retrato de um homem acabado. Nós vimos aqui o retrato de um homem derrotado, um homem que não tinha como se levantar. Ele declara aqui que os empregados dele, declara aqui que os parentes dele, Jó declara que até as crianças, havia aquela fase, irmãos, até as crianças zombavam, menosprezavam, desrespeitavam a Jó. Não já passou por isso na família? Não já passou por isso na igreja? Sabe, até as crianças apontam o dedo assim, respeito ao pastor, respeito à pessoa, respeito ao obreiro. Então Jó passou por uma dificuldade tremenda. Os empregados, os filhos morreram, né? Enfim, até as crianças. Uma fase tão difícil que nos lembra o que aconteceu com o Elias, né? Quando ele estava no monte lá, joga água, daqui a pouco joga água de novo, daqui a pouco joga água de novo, encharcou aquela lenha, encharcou aquele sacrifício, o rei ao redor encheu de água, não tinha como ter maracutaia, não tinha como dizer, foi um truque que aconteceu ali, estava evidente a muitos, para todos, que aquilo não pegaria fogo. Então, irmãos, eu já concluindo,
eu digo assim: é gostoso dar a volta por cima, é gostoso vencer, é gostoso alcançar experiência, é gostoso amadurecer, é gostoso a gente ter aquela experiência de a gente conseguir ter a adversidade e a gente resistir na adversidade, como eu escrevi no time que está no campo do adversário. Mas o mais gostoso de tudo, irmãos, mais gostoso de tudo, como o Jó podia orar aqui. Ele orava assim: olha, em mim não há forças e eu não sei o que fazer. Não era assim a situação do Jó? Em mim não há forças, eu não sei o que fazer. Então, mais gostoso, irmão, do que vencer é ver com aquele carinho. Não foi ele, foi Deus na vida dele. Foi Deus na vida dele. Ele acabou, irmãos, com toda a esperança. Jó, um homem derrotado, ele estava no fim de carreira. Eu vejo lá, irmãos, o livro de. A gente pega, por exemplo, o livro de Juízes, capítulo 19 em diante. Está escrito lá: morreu 10 mil, morreu 30 mil, morreu tanto, lá naquela, daquele personagem lá, daquela mulher, daquele homem. Jó não seria um daqueles 20 mil, seria um daqueles 10 mil, daqueles 30 mil, mas Deus deu para ele um nome, uma identidade, uma história que nós estamos citando aqui nessa manhã. Jó foi diferente porque Deus fez. Então, irmãos, acabou tudo para Jó. Ele não tinha como se levantar daqui. Então nós sabemos, irmãos, nós sabemos, não foi Jó, foi Deus. Foi Deus. E isso é gostoso. Isso é gostoso. Nós estamos lá, às vezes parece o último dia. Fala: meu Deus, parece que não vai dar mais. Mas o que a Bíblia ensina para nós? Persevera. Vai mais um pouquinho. Caminha mais um pouco. Porque se tiver que morrer, morre. Fazer o quê? Mas se tiver que ter a vitória também, será uma vitória em que haverá um testemunho. Olha, aquele homem, aquela mulher tem parte com Deus e Deus tem parte com ela. É diferente, foi Deus, ficou evidente que nós nos convencemos. Olha, jogou água uma vez, duas, três, até as crianças. E isso é gostoso, irmãos. Isso é gostoso. Mais do que ter uma vitória, é uma vitória carimbada, sabe? O nosso íntimo reconhece. E é uma bandeira, um testemunho público. Foi Deus. Está escrito lá que Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor mudou a sorte de Jó. Mudou. O Senhor fez virou. E aí vieram a eles todos quantos antes o conheciam. Olha Deus inclinando os corações, irmãos. Sabe, inclinando o coração da congregação, inclinando o coração dos vizinhos, inclinando o coração dos pastores, inclinando o coração dos obreiros, inclinando o coração dos membros. O Senhor inclinou o coração de todos quantos antes o conheciam e vieram a Ele, e lhe deram presentes, e acabou sendo o dobro de tudo aquilo que ele tinha antes, porque o Senhor fez acontecer. Bom, se o meu ministério, se a minha vida for no braço, meu ministério será do tamanho do meu braço. Mas o que Jesus falou? Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores ainda. Então, coisa boa é Deus na nossa vida, é confiar a Deus, é buscar a Deus, é a gente fazer um trabalho em Deus, fazer um trabalho em Deus, um trabalho sólido em Deus. Ali em Rio Grande da Serra, e nós participamos da igreja mais de 20 anos.
É uma igreja que tinha o culto quinta, domingo, escola dominical, não tinha invenção nenhuma. Culto, ensinamento, culto de ensino, escola dominical, evangelismo. O pastor Orlando participou e enriqueceu o trabalho muitas vezes também. Trabalho muito simples. É um trabalho que em novembro de 98 teve uma mudança drástica, muito drástica, sem exageros. Aí, irmãos, sofreu em dezembro, aliás, em março de 2003, quase 5 anos depois, esse trabalho começou a desintegrar. O próprio pastor Orlando deu um testemunho. Olha, isso é uma comunidade, não foi, pastor Orlando? Um trabalho sólido, não é um trabalho que o obreiro saiu no mês que vem, cadê aquele grupo que estava lá? Acabou tudo, um mês, 2 meses depois acabou tudo, não. Mas é um trabalho sólido em Deus. É isso que vale a pena, né, meus irmãos? Nós fazemos um trabalho no Senhor, vivemos nessa esperança do Senhor. Então, eu louvo a Deus, né, que o Senhor nos ajude, nos dê graça a perseverarmos na presença dEle, a continuarmos mais um pouco, fazendo a obra dEle em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Obrigado por tudo, Deus abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu desejo aos irmãos boas festas, um ano novo abençoado de 2024, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o nosso Deus. Agradecer a Deus lá. Clóvis, vem cá, rapidinho. Vamos estar orando por esses 2 amados que estão fazendo aniversário. E às vezes é assim, né, irmãos? Namorado comigo no dia do meu, é que você não deu sorte de ser no dia de culto, né? Aí às vezes quando dá no dia do culto, aí você acaba orando. Tá bom, tchau. Samuel, vem cá rapidinho. Você consegue agarrar com ele ou não? Não consegue. Só desafiar o camarada que ele já reage na hora. Né? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela vida desses amados em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença, Pai, em oração mais uma vez. Vai interceder agora pelos Teus filhos, Pai. Deus, que o Senhor derrame sobre eles saúde, paz, alegria, em nome do Senhor Jesus. Todos os embaraços, Deus, sejam desatados, Pai, e que teu nome seja glorificado por isso. Nós nós pedimos, Pai, já te agradecemos pelos teus cuidados, pela tua providência, pelo teu livramento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Parabéns, meu irmão. Abençoe. Pastor Joel. 61. Glória a Deus, é jovem. Irmãos, pode se sentar. Nós queríamos convidar o pastor Moisés também. Ele vai estar fazendo nesse momento uma apresentação do Gustavo Serrano Júnior, do Juninho. Na verdade, eles queriam que eu fizesse. Eu apresentando criança é um espetáculo, né? O pessoal de fora da igreja, o pessoal da igreja pode apresentar a criança, né? Eu achava engraçado. Só que lá na sede era muito ruim, né? Que eu ia mostrar a criança dos irmãos, e tinha dia que eu estava cansado, irmãos. É 2, 4 fileiras, né? Você vai e volta. Quando eu chegava para pegar a criança, eu estava quase caindo desmaiado já, né? Eu aprendi com o pastor Jair, né? A gente vai, mas é bem legal, Tá bom? Amém. Agora divide, apresenta o Solano. Amém, irmãos. Quero chamar aqui a família, o senhor Gustavo, a senhora Fabi, Gustavo Júnior, os apresentados, a vovó, se tiver vindo, vem também. Amém? Pode vir.
gente sempre fala isso, né? Quando a gente vai apresentar, a gente não vai ser criança, nossa compreensão é outra. A gente carece de um entendimento sobre o pecado, arrependimento, então é uma manifestação de fé no batismo. Então nós oramos apresentando. Eu sempre falo, irmãos, que apresentar não é assim um ato bonitinho, gostoso de fazer. Aqui, irmãos, nesse exato momento, nós estamos assinando alguns contratos, alguns compromissos. A família, ela assina diante de Deus, pelo testemunho, né, da fé, compromisso de cuidar, de educar, cuidar financeiramente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente. Isso é um compromisso. Eu estava essa manhã lembrando lá em Josué capítulo 4, se não me falha a memória, quando dá a travessia do Jordão, quando atravessa, Josué fala: cada um das tribos, um homem, pega uma pedra e amontoa a pedra, para que as próximas gerações, olhando aquelas pedras amontoadas ali ao lado do Jordão, perguntem: o que são isso? Agora, irmãos, presta atenção, Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Paulo vai chegar a dizer que nós somos um edifício construído do Senhor, cujo alicerce é o próprio Cristo. Então, de certa maneira, aqui há o compromisso da família de cuidar, educar, ser o exemplo. Mas também, aqui nessa manhã, há o compromisso dessas pedras que somos nós, da igreja, como uma comunidade, de entregar, aqui no caso específico, mas para todas as nossas crianças, ou novos convertidos, um exemplo de como viver. Enxergar em nós, na nossa comunidade, nas nossas igrejas, na nossa comunhão, uma maneira que ela enxergue a forma de viver a vida cristã e deseje replicá-la, fazer igual, que atraia, que chama a atenção, o que mais como hoje chama de testemunha para gente. Então, nessa manhã, há o compromisso da família de educar, de cuidar, de orientar segundo a palavra de Deus. Há o nosso compromisso como igreja de, à medida que o tempo vai passando, a gente vai entregando para essa criança um modo de viver, de se comportar, de buscar a Deus, de viver a fé, de viver em comunidade, que à medida que ele vai crescendo e vai conhecendo essas coisas com mais clareza, com mais entendimento, ele tenha desejo de participar. E esse é o meu, é o teu compromisso junto com o Gustavo Júnior. Esse é o nosso compromisso. E com certeza, irmãos, existe um aqui que não vai falhar com o seu compromisso. É Deus. Deus tem essa palavra. Ele não tem a obrigação, mas Ele é um Deus que graciosamente se une a nós, se une à família, se une à igreja, para produzir esse tipo de vida, esse tipo de testemunho, esse tipo de comportamento que encante os olhos, que desça ao coração, que seja manifesto na vida. Amém, irmãos? Então nós vamos orar, tá bom? Posso só se me ajuda aqui? O senhor desce. Nós vamos ficar de pé, nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós oramos nessa manhã. Somos gratos pela sua bondade, favor e misericórdia. Agradecemos por todo o período de gestação, os cuidados do Senhor sobre a vida da família, especialmente da família. Muito obrigado, Senhor. E nesta manhã, Senhor, de forma gloriosa, apresentamos a vida do Gustavo Fernando Júnior diante do Senhor, orando sobre ele, Pai, pedindo a sua bênção sobre sua casa, seus pais, sua irmã, sua família, que eles possam, Pai, debaixo da graça, da divina inspiração do Espírito Santo, conduzir seu lar, na educação, no cuidado, no exemplo, na palavra, Senhor. Nesta manhã também oramos, Pai, para que como igreja, comunidade de fé, nós possamos entregar aos olhos e ao coração do Gustavo uma comunidade, Senhor amado, atraente, vibrante, cheia de fé. Pai, em nome de Jesus, guarda a vida dele com saúde, com graça, e à medida que ele cresça, Senhor, ele desenvolve o conhecimento pelo Senhor, o amor pelo Senhor e uma vida reta diante dos teus olhos. É o que nós pedimos e cremos, ó Pai, nos teus cuidados e na tua provisão,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vou levar. O senhor não vai levar? Pode ficar aqui. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o teu ser. Te agradeço, meu Senhor. Pensando sobre a ideia de Deus, pensando, pode ficar sentado, irmão, porque eu não vou ler assim um texto só, não, a gente vai estar citando os textos. Êxodo 3, versículo 8. Êxodo 3, 8. Se vocês quiserem acompanhar aqui na tela também, acaba ajudando, porque aí tem todo mundo junto, né? Então, esse texto, os irmãos sabem, já cantamos isso tantas vezes, tá? Já ouvimos tantas pregações sobre essa história. É o momento que Deus se revela a Moisés, depois de 40 anos de Moisés, com uma vida ali, trabalhando, mas no sentido espiritual, meio nosso, né? Imaginando que Deus não tem mais nada para ele. Então, aí, em determinado dia, ele olha e ele vê uma sarça lá dentro, pegando fogo, e chama a atenção dele que a sarça arde e não se consome, e ele chega perto para olhar o que era, que maravilha é essa, e de repente ele ouve uma voz, a voz do Senhor falando com ele, no meio daquela sarça. Deus se revela a Moisés e Deus dá uma objetividade pela qual ele está se revelando. Ele disse para Moisés que ele ouviu o clamor do seu povo, ele conheceu o sofrimento do seu povo, e aí ele diz: olha, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Então aqui, irmãos, no primeiro momento, na primeira palavra de Deus, para um povo que está cativo, para um povo que está sofrendo, para um povo que está oprimido, eu acho interessante como que Deus sabe trabalhar assim
a motivação das pessoas. Né? Trabalhar, conhece, Deus é especialista nessa questão da alma do ser humano. Deus sabia exatamente a angústia, o sofrimento daquele povo, ele diz, ele fala desse conhecimento. E a primeira maneira de Deus chamar a atenção e falar com Moisés, e talvez fosse essa a grande expectativa de Moisés, né? Porque eu não sei, irmão, se Deus chegasse para Moisés e mostrasse para ele tudo que ele iria passar com Israel, se ele iria decidir que era melhor ir ou melhor ficar com as ovelhinhas que ele estava ali. Então, no primeiro momento, Deus dá para Moisés a oportunidade de ser aquilo que ele queria ser, um libertador, alguém que vai fazer algo maravilhoso pela vida daquele povo. E a promessa de Deus no primeiro momento é essa: eu vou dar para eles uma terra, vou dar para eles um espaço. Essa é a primeira fala de Deus. Ela vai se repetir, né, em algumas ocasiões. Né? Aí, os irmãos têm toda aquela sequência, né, os testes que Moisés faz com Deus e tal, e por fim, Moisés volta ao Egito. Quando Moisés volta ao Egito e vai falar com o Faraó, no capítulo 5 de Mateus, capítulo 5, versículo 1, Moisés ele já chega para Faraó e ele já vai trazer, pode ser assim, um acréscimo, mas uma segunda fala. No capítulo 5, de versículo 1, está escrito assim: e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então, no primeiro momento, a ideia é: eu vou dar uma terra para eles. Agora Deus, através dos lábios de Moisés, já traz colocar assim um adendo, ou como diz Moisés, uma cláusula a mais naquele propósito, né? Dá um plus. Olha, eu vou dar uma terra para vocês, mas eu quero uma festa, eu quero um culto, eu quero uma celebração. E Deus veio trabalhando isso junto com Moisés, falando com o Faraó, e isso é citado várias vezes, depois no capítulo 5, versículo 1, depois no capítulo 10, versículo 9. Eu quero um culto, eu quero uma celebração, e uma celebração plena, total. Com quem? Não, é aquela coisa, né, da gente, às vezes os pais têm autoridade sobre os filhos, eles estarem debaixo da casa, mas os pais cederem e falar: não, eu não vou culto, não vou forçar. Deus não deu essa prerrogativa. Ele falou: olha, eu quero todo mundo, eu quero o pai, a mãe, eu quero os filhos, eu quero filho que está debaixo da tua autoridade, não, tem que vir congregar, tem que vir para a igreja. Eu quero dormir, eu quero ficar, eu não gosto da igreja e tal. Pelo menos na minha casa eu sempre falava: olha, enquanto estiver debaixo da minha mão, vai gostar do que eu gosto, ou pelo menos vai suportar, porque Deus não abre mão, diz: olha, eu quero uma celebração. E Ele trabalha para que essa celebração aconteça. Tá? Aí, o pessoal sai do Egito. Maravilha, vamos fazer o culto e vamos para a terra. Vamos para lá. Aí tem Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, já nos versículos de 3 a 6, a gente vai ter um terceiro momento onde Deus vai manifestando outros propósitos. Gênesis 19, capítulo, versículos do 3 até o 6. Não, Gênesis não, gente, perdoa, é Êxodo, como Gênesis. Já ia brigar com a Átila, né? É Êxodo, a gente está na sequência de Êxodo. Êxodo 19, de 3. E subiu Moisés a Deus. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Percebam aqui, estou falando aqui hoje com vários pastores, dirigentes que estão aqui. Percebam
que, por mais que Moisés já tenha feito todos aqueles sinais no Egito, e o povo fosse livre, o povo não se tornou o povo de Moisés. Eu acho que é engraçado quando o pastor fala, né? O meu povo, a minha igreja, o meu... Deus não liberta ninguém para a gente. Deus liberta para Ele, para servir a Ele. Deus não me salvou para eu ser de um pastor, para eu ser de uma liderança. Deus me salvou para eu ser dele. O pastor, ele só é um facilitador da voz de Deus para a igreja, da voz de Deus para o povo. Gente, está cheio de gente hoje se tornando senhor da igreja, senhor das pessoas. E eu estou falando essa palavra, irmãos, porque vocês falam muito barulho. Aí um irmão teve um grupo de louvor que foi cantar, eles cantaram 40 minutos, ministraram, e tal, a unção de Deus vai vir, e tal. Aí terminou aquele grupo, o pastor deu uma palavra, convidou outro grupo, e aí aquele grupo também veio, ministrou, e o Senhor vai vir, e tal. E ficou aquela coisa no culto, né? Porque às vezes, irmãos, a gente vai caminhando para uma falta de entendimento do que Deus quer para a gente, que é um caso sério. Essa própria relação do crente com o Espírito Santo é uma coisa estranha, né? Porque ele está em nós, ele habita em nós, e aí daqui a pouco a pessoa está, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Aí você fica, mas espera aí, habita, não habita? Eu tenho pensado sobre isso, meu Deus, como a gente precisa instruir a igreja sobre isso. O que é a habitação do Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo. E aí a gente fica aquele exercício de culto, né? Enche, esvazia, porque daqui a pouquinho vem um grupo e canta, né? Vem me visitar hoje aqui, eu quero, aí todo mundo entra naquele êxtase, glória a Deus, aleluia, tal, aí daqui a pouquinho acalma, aí daqui a pouquinho vamos de outra, invocar o Espírito Santo de novo. Parece que não há finalidade, parece que é o êxtase pelo êxtase, a alegria pela alegria, não é alegria para repartir, não é a glória para descer do monte e expulsar o demônio do rapaz que está lá no pé do monte. É a glória para ficar, é a glória para fazer cabana, é a glória para o meu prazer, é a glória para eu ir para casa, sou abençoado, sou cheio, sou ungido, sou diferenciado. E eu fiquei olhando para aquilo, irmãos, e me veio um sentimento assim, de que aquela conferência, ela não estava sendo feita pela necessidade das pessoas que estavam ali, e nem pela necessidade da comunidade daquele entorno. Aquela conferência estava sendo feita porque virou mania fazer conferência. Sedentos, tocados, quebrantados, renovados, avivados. Virou mania, virou hábito. E nós, irmãos, temos nos tornado assim, eu falo, não como um amargurado, mas como quem está na janela há muitos anos. Antigamente nós combatíamos o mundanismo na igreja, falando de brinco, de calça, de cabelo e tal, mas o tempo passou, alguns costumes mudaram, e nós, assim, irmãos, eu tenho percebido que nós temos nos tornado assim, bem mundanos em algumas outras coisas, em alguns hábitos, algumas. Eu fiquei olhando assim, tudo que estava produzido ali, de parte de louvor, tudo, a impressão que eu fiquei, e olha que eu não estava ali, irmãos, como alguém que, ele veio para criticar, eu sempre fui de adorar a Deus, de fazer culto. Você percebeu algumas percepções no ambiente, meu Deus, a grande preocupação, a galera às vezes está tocando e tal, é roupa, é o visual, você vê vários cabelos, né, da moda, várias roupas, é mais um desfile de aparência do que uma manifestação de unção de Deus. Aí você fica olhando para aquilo, e fica
ficou a impressão assim que em alguns momentos, a igreja, ela não está sendo direcionada conforme o que Deus quer para ela. A igreja está sendo direcionada de acordo com a moda, de acordo com o que o pastor pensa, de acordo com o que a liderança pensa, de acordo com o que está acontecendo agora. Olha, a moda agora é luz, agora a moda é fumaça, a moda agora é fazer dessa maneira, fazer desse modo, fazer desse jeito. E meus irmãos, às vezes eu fico olhando assim, e não é questão de gente amargurada, não, de jeito nenhum, porque assim, a questão não é necessariamente a fumaça, a luz, a forma. A questão é Deus estar direcionando as coisas. E eu até acredito sim, irmãos, que tem algumas pessoas que Deus capacitou, chamou, direcionou elas a um trabalho de uma determinada maneira. Agora, eu não posso olhar e achar o seguinte: bom, ele está fazendo daquele jeito, ele está fazendo daquela maneira, ele está fazendo daquela forma, e as coisas estão funcionando, então eu vou fazer do mesmo jeito, da mesma maneira, da mesma forma, e para mim também vai funcionar. Eu assisti aqui na cidade, na minha chegada aqui, várias pessoas tentando imitar de alguma maneira o jeito do pastor Walter de ministrar, a maneira de fazer, o modo de fazer e tal, mas não vai. Não vai por quê? Porque Deus, a Bíblia Sagrada é clara, a graça de Deus ela é multiforme. Independente da luz, da fumaça, do estilo de culto, o que a pessoa precisa é estar na direção do Senhor. O que a pessoa precisa é estar certa de que Deus falou com ela para fazer daquele jeito, para fazer daquela maneira. Com certeza, o ministério que o pastor Walter desenvolveu aqui nessa cidade era um ministério totalmente diferente. Eu, pelo menos até hoje, não vi em lugar nenhum igual. Mas era de Deus? Era de Deus. Os frutos mostram isso. As igrejas do entorno aqui nas outras cidades mostram isso. Era de Deus, mas era o que Deus deu para ele, como também era o que Deus deu para o missionário Manuel de Melo. Então, não existe, irmão, sabe, uma garantia do tipo: olha, se eu fizer igual, se eu fizer da mesma maneira, se eu fizer do mesmo jeito. E é engraçado que nós, muitas vezes, nós temos a tendência a copiar o que é estereótipo, a copiar o que é aparente, e nós não conseguimos reproduzir o que está no interior, o que está no coração, as motivações do coração da pessoa ao fazer. E são exatamente as motivações do coração da pessoa ao fazer é que vai produzir o resultado que está no coração de Deus. Porque na verdade, irmãos, a igreja não é minha, a igreja não é do pastor Walter, a igreja não é do missionário Manuel de Melo, a igreja não é do Moisés, a igreja é do Deus Todo-Poderoso, é dele. Foi ele que libertou, foi ele que salvou, então ele tem todo o direito. Deus não pode, aliás, Moisés não pode chegar para Deus agora, depois da obra pronta, e dizer: Senhor, daqui por diante sou eu, daqui por diante eu faço. A obra continua. Terminou o processo? Terminou. Eu disse para eles que eu ia dar uma terra. Eu disse para eles que eu quero uma celebração. Então agora eu vou falar o que mais eu quero desse povo. O Senhor chamou Moisés dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e como vos trouxe a... Bom, eu pensei que ele queria só me levar para uma terra, e pensei que ele queria só uma festa, mas eu estou percebendo que ele me quer para ele. Como eu vos trouxe a... mais do que levar vocês para uma terra, eu estou trazendo vocês para mim. Versículo 5.
Agora pois se diligentemente ouvis a minha voz e guardares o meu processo, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha, mas vocês eu estou tratando como o meu povo. O meu povo. Aí no versículo 6, a expectativa de Deus. Vocês sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Olha a ênfase de Deus. Moisés, são estas as palavras que você vai falar com Israel. Não estou te dando liberdade de você falar o que você pensa, o que você acha, o que você sentiu. Não estou te dando liberdade de você olhar e falar, eu estou vendo um mover, eu estou vendo isso, eu estou vendo. Não, as palavras são eu que estou te dando. Você vai falar o que eu estou falando, você vai falar. Agora, olha a perspectiva do povo: terra, festa, propriedade. Deus me chamou para ele. E aí, no capítulo 25, no versículo 1, de novo Deus manda falar. Moisés falou, vai já vamos colocar uma quarta fala. Diga aos filhos de Israel, então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E aí vem a sequência das coisas que Deus pede. Eu quero, tem coisas que Deus pede que a gente não sabe. Para que é isso? Mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero cobre. Aí daqui a pouco Deus começa a falar, eu quero pele de texugo, eu quero. Aí o que Deus quer com isso? Aí o versículo 8 fala, quer cobre, ele quer uma série de coisas. Aí no versículo 8 vai ficar claro o que Deus quer. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, a coisa só vai pensando lá em nós. Vou te dar uma terra. Deu um passo, quero uma festa. Deu mais um passo, eu quero vocês para mim. Deu mais um passo e eu quero habitar no meio de vocês. Quero habitar no meio de vocês. Não te libertei, não te tirei daquela escravidão que você vivia, para você agora, maravilha, Deus me libertou, agora eu estou livre, leve e solto. Não, eu tenho um propósito, um objetivo, um alvo. E a gente vê, irmãos, assim, que uma das batalhas, das lutas do Antigo Testamento, a gente se apega às vezes com algumas outras histórias da Bíblia, mas há uma luta no Antigo Testamento, uma batalha que é a batalha de Deus com Israel. Essa, em alguns momentos os profetas chamam isso, né, de uma contenda que Deus tinha com aquele povo. O Elias, irmãos. O Elias, ele é o supra-sumo dos profetas. Ele aparece lá no monte da transfiguração, falando junto com Moisés, falando com Jesus. E o Elias, esse ícone da Bíblia, ele vai aparecer em determinado momento, que o pastor Joel já citou aqui. Ele vai aparecer batendo de frente com Israel e dizendo: até quando vocês vão cochear de dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam a Deus, mas se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Em outras palavras, decidam. Seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Pare de vacilar, porque as palavras são muito claras, irmãos. A revelação de Deus é muito clara. Israel sempre foi uma nação que sabia o que Deus queria. Deus não estava cobrando de um inocente, de alguém que, eu caí de paraquedas aqui no meio da igreja, de repente eu me vi aqui passando esse mar vermelho, e eu nem sei para que eu estou passando esse mar vermelho, de repente eu me vi aqui comendo um maná do céu. Não, Deus é muito claro, não foi uma coincidência, foi a minha mão. Eu tirei vocês e trouxe vocês sob as minhas asas. Eu chamei com um propósito, com uma ideia, com um pensamento.
luta, parece que de um determinado momento Deus, chega. Isaías capítulo 5, tem um cântico ali, o cântico do vinhateiro. Isaías capítulo 5, a partir do versículo de número 1. O Senhor, de uma maneira poética, ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vida. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Expectativa de Deus com Israel: eu queria uvas boas. O outro versículo 3, aí Deus já parte, porque é mais direto. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vida. O que mais podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas vazias. É como se Deus estivesse perguntando para você: o que eu tinha que fazer mais com vocês? O apóstolo Paulo, ele tem uma percepção muito clara disso, né, irmãos? Porque ele vai dizer assim: olha, quando ele fala sobre o que Deus pode fazer, ele fala a seguinte pergunta: aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, por que ele não nos daria todas as outras coisas? Paulo está dizendo: Deus, é aquela frase que a gente usa na igreja, né? O melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus. Aí eu imagino Deus olhando: o que vocês estão esperando mais, gente? O que seria de melhor para Deus nos dar? Se a Bíblia já diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu estou perguntando para Israel: o que eu deixei de fazer para vocês? Vamos sentar, vamos conversar. Onde eu falhei? O que eu poderia ter feito? Faltou profeta, faltou unção, faltou nuvem, faltou abertura de mar, faltou cordonizes. O que faltou? Faltou milagre, faltou ressurreição. Irmãos, não tem nada que Deus não fez para com Israel. Então eu edifiquei essa vinha, eu cuidei dela, eu queria que ela não produziu, então agora eu estou tomando a seguinte atitude: agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vida. Tirarei a sua sede, a sua cerca, para que sirva de pasto. Limparei a sua parede, para que seja pisada. Tornarei um deserto. Não será podada, nem cavada, nem crescerão nela saças e espinhos, mas crescerão nela saças e espinhos. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Nos últimos dias, com essa advento, uma guerra que começou a acontecer em Israel, irmãos, eu fiquei abismado, fiquei pouco de ver como está cheio de crentes que idolatram Israel. Uma coisa é você amar, orar, abençoar a descendência de Abraão. Outra coisa é você ter uma postura de quase de idolatria. Quando na verdade o próprio Deus, o próprio dom da vinha está dizendo: eu vou tornar em deserto, eu vou tirar a cerca, eu vou transformar em pasto, todo mundo vai pisar. E o próprio Deus, em determinado momento, ele diz: não falo mais, não converso mais. E sabe quanto tempo durou esse eu não converso de Deus? 400 anos. E aí a gente pensa assim: bom, quando Deus voltou a falar, ele deve ter voltado falando: nossa, que saudade, eu estava com saudade de vocês, eu não aguentava mais de saudade de ouvir o louvor de Israel, a adoração de Israel, esse meu povo maravilhoso. Nada, irmãos. Deus volta através da vida de um profeta estranho. Ele não foi para Jerusalém, ele não foi para o templo, ele foi para o deserto. E lá no deserto ele começou a pregar. E a pregação dele é esta: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. A pregação dele é essa. E em todas as épocas, irmãos, em todas as épocas,
remanescente. Deus sempre tem os seus sinceros. Deus sempre tem aqueles que querem ser o povo de Deus, que entendem, não, Deus dá uma terra, é verdade, a gente celebra culto, é verdade, mas mais do que isso, nós pertencemos a Deus. Eu sou de Deus, eu pertenço ao Todo-Poderoso, e essas ovelhas, quando ouvem a voz dele, elas vão na direção dele. Aleluia. Quando João Batista começa a pregar, logo pessoas começam a ser batizadas, porque elas ouvem a voz do bom pastor, elas não correm como ouvem a voz dele, pelo contrário, elas vão na direção dele, e elas começam a se achegar, mas daqui a pouco também começa a chegar aquela galera de sempre, escribas, fariseus, começam a olhar, e aí Moisés, aliás, o João Batista, ele não mede as palavras. Já chegaram, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e produzam frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore que produz bom fruto, ela vai ficar, mas a árvore que não produz bom fruto, ela vai ser cortada. E não comece a pensar no coração de vocês, nós temos por pai Abraão, porque até mesmo nessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então você percebe que o tempo passou, 400 anos, mas Deus não chega todo merequento, cheio de saudade, bajulando uma nação desviada. Não, você vai ver que o Evangelho tem a seguinte palavra: se você chegar numa casa e você pregar e eles começarem a resistir, sacode a poeira do pé e vai em frente. O próprio apóstolo Paulo tem um determinado momento nas Escrituras que ele diz: olha, eu estou deixando vocês e estou direcionando a minha pregação para os gentios, para as outras nações. Aí a gente fica às vezes debaixo de influência e, pelo amor de Deus, não sai daqui dizendo: nossa, o pastor disse para a gente não amar Israel, para a gente não orar por Israel. Não é verdade. Eu disse para nós não idolatrarmos Israel. Deus tem um povo na terra hoje, irmãos. Deus tem um povo na terra hoje. Esse povo é a igreja, que foi lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O povo que o apóstolo Paulo é muito claro, foi derrubada a parede da separação. E aí, judeu crente é povo de Deus, judeu convertido é povo de Deus, muçulmano convertido é povo de Deus, brasileiro convertido é povo de Deus. Agora, estar na face da terra e não se converteu ao Senhor não é povo de Deus, porque Deus não está tratando ali só de dar uma terra. Deus está tratando de ter um povo para Ele e Ele habitar no meio desse povo. Ele está no meio desse povo. É óbvio, se olhando para as Escrituras, que tem um momento, um tempo, onde há um tratamento de Deus futuro com esta nação, com esse povo. Mas, irmãos, o que eu queria deixar assim, para o coração dos irmãos essa manhã é que nós não podemos, não deveríamos abrir mão do privilégio de ser o povo de Deus. Ser o povo de Deus. Lembra da vinha lá no capítulo 5 que eu acabei de citar? Vamos dar uma olhada para a gente terminar no Evangelho de João, no capítulo 15. O Senhor ficou sem uma vinha, o Senhor ficou sem um povo. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Continuando, toda vara em mim que não dá fruto, é tira, e limpa aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim. Peraí. Os critérios são diferentes, irmãos. Você esteja em mim, eu vou estar em você. Os mesmos critérios que Deus fala para Israel.
Mesmas questões. Se não estivesse na videira, assim também vós está em mim, eu e vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Sim? Eu sou a videira. Vós. Quem está em mim, eu nele, está muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas preste atenção nisso. Eu sou a videira. Você é o quê? Talvez alguém tenha respondido assim: eu deveria ser a vara, pastor. Eu deveria ser. Mas é isso, não existe, irmãos. E eu fico aqui caminhando entre as duas questões, né? Em falar com o povo e às vezes falar com obreiros, porque não tem, irmãos. Às vezes a gente fica olhando, parece assim, discurso, o pastor não está conseguindo se adaptar às mudanças, o pastor, é engraçado, né? É até irônico falar isso, porque quando eu cheguei aqui em Botucatu em 2011, eu era o precursor de mudanças, né? O pastor mudou as coisas, mas não é isso não, irmãos. A questão é que a gente percebe, às vezes, as coisas caminhando numa direção. Hoje, irmãos, assim, olha, eu fico olhando em alguns momentos, você não sabe se o pastor é um pastor ou se ele é um humorista. Você olha assim, parece que a ideia ministerial às vezes é o quê? É ser legal, é divertir as pessoas, é criar um clima bacana na igreja, sabe? Irmãos, eu fico olhando, eu fico, Deus, qual direito que nós temos como liderança, e também nós como povo de Deus, irmãos, qual o direito que nós temos de pegar a igreja, de pegar o povo de Deus e ir estereotipando, sabe? E ir assim, criando características, criando coisas, como o próprio Israel. Você percebe em alguns momentos nas Escrituras, Deus falando com Israel, você diz: quem disse que eu quero que você sábado? Quem disse que eu estou preocupado com o cântico de vocês? Tem um versículo na Bíblia, irmãos, que ele me chama muito a atenção, quando o Senhor diz assim: olha, afasta de mim o estrépito do seu cântico, sabe? Em outras palavras, é como se Deus estivesse dizendo: olha, tira essa sua vozinha do meu ouvido. Eu não quero ouvir a sua cantiga, eu não quero ouvir o seu louvor. E tem uma hora dura na Bíblia, pastor Moisés, que o Senhor diz assim: olha, eu gostaria que aparecesse alguém aí e fechasse essas portas, para vocês pararem de se apresentar em vão diante de mim. Momentos da Bíblia, irmãos, que Deus abandonou o templo, a glória de Deus foi para o monte da cidade, e o profeta foi para onde? Saiu do altar e foi para a porta do templo, o profeta Jeremias, e as pessoas entravam, e o que o profeta Jeremias fazia na porta? Protestava. Pastor, o senhor está trazendo uma mensagem para a gente hoje, assim, para confrontar, para pegar no pé da gente? Não, irmãos, eu estou querendo só dizer que nós não podemos abrir mão do privilégio de ser o povo de Deus. Ser o povo de Deus. E eu fico sim preocupado de nós nos tornarmos o povo das luzes, o povo da fumaça, o povo dos estereótipos, o povo do levante a mão, fale para o seu irmão, o povo divertido, o povo legal, o povo bacana. Tudo isso numa perspectiva de ser como Israel pediu em um determinado momento, né? Quando eles falam: Samuel, nos dá um rei. Mas por que vocês estão querendo um rei? Porque nós queremos ser como todas as outras nações. Nós não deveríamos desejar nunca, irmãos, ser como nenhuma das nações da face da terra. Nós deveríamos desejar muito no nosso coração que nós acabamos de verdade. Um dia também eu verei
face a face. Sabe, seu povo que vai ver Deus, seu povo que vai morar com Deus, seu povo que vai ter uma eternidade ao lado do Senhor nosso Deus, seu povo que foi chamado para isso, para a vida eterna. E aí, irmãos, eu fecho aqui, eu tenho estado encabulado, irmãos, encabulado assim, meu Deus, com o advento da internet, do Facebook, olha, Deus ficou 400 anos sem falar com Israel. Deus chamou Moisés no monte para falar com ele de uma maneira específica, especial. E toda hora que você abre o celular hoje, toda hora, está o tempo todo lá. Eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe, umas coisas levianas, curte que você vai receber, toca que você vai receber. Se passar e não curtir, irmãos, você percebe, Deus libertou o povo. E Deus não disse para Moisés, você vai continuar operando sinais na frente desse povo. Não, Deus disse, Moisés, eu estou dando o meu estatuto, a minha lei, as minhas regras. O Senhor não disse para Josué, entra aí e sai fazendo o que você quiser dentro dessa terra de Canaã. O Senhor diz, não, Josué, você vai entrar, não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Então você vai ser bem sucedido e você vai prosperar nos seus caminhos. Você vai ser abençoado. Aleluia. Então, a gente fica olhando hoje, irmãos, eu quero fechar mesmo. Eu estou admirado, irmãos, porque assim, você vê hoje assim, ó, meu Deus, onde que a gente vai? Caminho que a gente está indo. Para não falar das mulheres, que antigamente se falava das mulheres, né? No sentido de vaidade e tal, de uns coisas. Mas tem cada camarada hoje se manifestando nas redes sociais como um profeta. Você olha, você parece mais que você está de frente com o Cristiano Ronaldo, gospel. É verdade. O Ken gospel, a Barbie gospel. Umas coisas que você fica olhando assim, e nada contra, mas assim, irmãos, uns negócios assim que você olha e fala, meu Deus, o Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. O Senhor tem misericórdia de nós. A gente caminha, não fica igual aquele povo escravo, está sempre na igreja, não, Deus vai me dar uma terra, Deus vai me dar uma terra, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar uma casa. Ele quer um culto, ele quer ser adorado, ele quer ser glorificado. Ele não quer só da casa, da bênção, da coisa. Não, eu quero sim que vocês tragam ofertas, mas não é que você volte para casa pensando, eu quero que vocês tenham oferta, porque para cuidar dos santuários, dos lugares onde a gente vai ser reunido, dos lugares onde nós vamos congregar juntos, dos lugares onde vocês vão estar, e tendo 2 ou 3, eu vou estar presente no meio de vocês. Os irmãos já assimilaram nesta manhã. Nós somos chamados para ser o povo de Deus, irmãos, para ser o povo do Senhor. E não se iluda, irmãos, porque as pessoas começam, não está acontecendo porque a nossa igreja não faz daquele jeito, a nossa igreja não faz daquele jeito, o pastor não faz daquele jeito. Você vê, irmãos, eu vi na minha história pastoral, eu vi coisas acontecendo com gente falando, porque não é a nossa caixa de som, não é a fumaça, não são as luzes, não é o estilo, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele. Quando Ele faz, irmãos, quando Ele faz, as coisas acontecem. Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu estava falando com um grupo de irmãos, irmãos, se você fica com a perspectiva que as pessoas não se importam mais com a presença de Deus,
com a presença de Jesus. Já participei de cultos na vida, mas quando a gente começava a cantar assim, olha, Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, que és rei. Hoje se olha assim, mas quando começa o culto tem outras preocupações. Vê se a fumaça está certo, vê se as luzes estão certo, vê se tal coisa está certo, a coisa está certo, E tudo, né, irmão? Você imaginar que nós podemos nos tornar uma igreja que a gente está lá dentro, cheio de fumaça, cheio de luz, cheio de grana, caixa boa no banco, mas Jesus lá na porta dizendo, alguém abre a porta aí, deixa eu entrar. Igreja sem presença de Jesus ou igreja sem unção, sem perdão, sem graça do céu descendo, igreja sem coração ardente, não é igreja de Jesus. Igreja de Jesus é caracterizada pela presença dele. Ele anda no meio dela, ele corrige ela, ele fala o que ele quer falar com ela, ele orienta ela, mas ele tem que estar no meio dela, dentro dela, envolvido. E ele disse para essa igreja que ele estava na porta batendo, vocês estão fazendo culto aí, tudo tal, mas eu quero falar com vocês, vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Então, não, o Senhor está dizendo, a palavra é essa que o Senhor está dando para a gente hoje, não é a minha palavra. Se fosse a minha, pode ser que eu fosse bem mais agradável, gente boa. Porque eu gosto de ser gente boa, agora às vezes eu não consigo. Mas essa palavra, acredito que não tem nada que eu falei aqui até agora, mas isso aí não está na Bíblia, isso aí não está na Bíblia. Então vamos cuidar de continuar sendo o povo de Deus. Deus nos chamou para isso, para sermos o povo dele, para sermos a igreja dele. Para isso, ele pagou um alto preço. Não foi a fumaça, não foi as luzes, não foi a cor da parede, não foi o estilo do pastor, não foi o cabelo do pastor, foi o sangue de Jesus. Aleluia! Foi o sangue de Jesus que nos tirou da vida que nós vivíamos e nos trouxe para a presença do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Queria te convidar para nós orarmos uns pelos outros. Um instante. Se você puder, colocar a mão sobre o ombro de quem está do teu lado, de maneira delicada, se é uma pessoa da tua liberdade para isso, se não, só ter a mão. Nós vamos falar com Deus, orar uns pelos outros. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por esse tempo, Senhor, de sermos orientados, direcionados, advertidos, tocados pelo poder da tua palavra. E eu quero, nesta manhã, Pai amado, orar junto com a igreja que está neste lugar, orar por nós que aqui estamos, orar pelo teu povo, orar pela tua igreja, orar pelos teus santos, ó Pai amado, orar para que nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor ilumine nosso pensamento, ilumine nosso coração, e não permita, ó Deus amado, que nós estejamos iludidos, enganados, que nós venhamos, ó Deus, a perder essa condição tão preciosa de povo do Senhor. Aleluia! De povo do Senhor. Aleluia! De ser, meu Deus, esse povo que adora o Senhor, recebe, que ora, que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor habita no nosso meio. Pai, tem misericórdia de nós, ativa o nosso coração, ativa a nossa vida, nos ajuda, ó Deus amado, Pai, nos fortalecemos no propósito de glorificar o Senhor, de servir o Senhor, de fazer a tua vontade, de estar no teu querer. Ó Espírito Santo maravilhoso, que habita em nós, que está em nós, vem ministrar sobre as nossas vidas, nos capacitando, nos enchendo, nos renovando espiritualmente, nos fortalecendo, tomando
tomando conta do nosso ser, para que nós possamos, ó Deus, de uma maneira avivada, animada, aleluia, de uma maneira viva, adorar o Deus Todo-Poderoso, adorar aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que não mudou, aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Ore mais um minuto. Abençoe a vida deste irmão, desta irmã. Ore pela cura, ore pela libertação, ore pelo fortalecimento, ore pela família dele, pela família dela, ore pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. São tantos motivos para orarmos, para falarmos com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo maravilhoso. Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Os irmãos sabem cantar esse cântico, irmãos? Jesus, te entronizamos, declaramos que és rei, tu estás no meio de nós. Cante. Te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. E Jesus toma o lugar dele nesta hora, na minha, a sua vida, no nosso meio. Glória a Deus, que ele possa andar, caminhar, tocar, renovar, curar, fazer a obra das tuas mãos aqui no nosso meio. Glória a Deus. Quero te pedir assim, mais 10 segundos, 20 segundos, para você levantar suas mãos aos céus. Diga assim para Jesus, diga assim: o Senhor é bem-vindo. Diga para ele: o Senhor é bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família. Declare isso, diga para ele, diga com a sua voz bem forte: Jesus, o Senhor é bem-vindo, eu quero a tua presença, eu desejo, eu anelo, eu preciso. Aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, precisamos. Aleluia, glória a Jesus, amém. Nós vamos cear agora, irmãos. Quero pedir os obreiros para estarem juntos aqui. Glória a Deus. Vamos estar nos organizando. Gente, assim, irmãos, muitas vezes na celebrar a ceia, eu já disse para os irmãos, eu já disse ceias em tantos lugares, né? E às vezes há uma preocupação intensa com o ritual. O pastor não leu o texto, o pastor não cantou aquele hino, o pastor não fez desse jeito, dessa maneira.
Mas tem coisas que elas são assim muito práticas, né, irmãos? Se você for olhar o próprio Jesus, no momento dele, qual o texto que ele leu? Qual o hino que eles cantaram? A questão é que nós às vezes nos desviamos, né, para alguma coisa. Eu sempre disse isso aqui, vou ficar com os irmãos. A ceia já é a ceia, não é verdade? Sim ou não? Sim. Ela por si só já é um ato poderoso, né, abençoado. Mas às vezes a gente gosta sempre de somar alguma coisa, né? Não é a ceia assim, ou eu vou tomar ajoelhado, eu vou tomar em jejum, eu vou tomar. A gente parece que a gente está sempre querendo somar alguma coisa para dizer que temos uma fé. Óbvio, irmãos, tudo que é feito com a perspectiva de devoção e é sincero, é uma coisa aceita por Deus. Agora a ceia em si, ela já tem um destino muito claro dado pelo Senhor. O apóstolo Paulo foi muito claro. Todas as vezes que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós estamos aqui mais uma vez com o pão nas mãos do nosso irmão pastor Moisés, o cálice nas mãos do presbítero Vitor, as bandejas nas mãos dos irmãos. Nós vamos consagrar os elementos da ceia do Senhor, o pão e o cálice, em nome de Jesus. Falemos com Deus, querido Deus, nosso Pai que está nos céus. Nós oramos ao Senhor agora, consagrando os elementos da ceia do Senhor. O pão que simboliza o teu corpo, Jesus, moído na cruz pelas nossas transgressões. O cálice que simboliza o teu sangue que ali foi derramado, Senhor, para que nós tivéssemos a remissão, o perdão dos pecados. O escritor de Hebreus ensinando isso, ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é o Cordeiro Santo de Deus, aquele que foi para o Calvário, para a cruz, em nosso lugar. Nós consagramos agora então o pão e o cálice, e junto com eles oramos, consagrando também a nossa vida, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos ajude, Senhor, a participar desse momento para a glória do teu santo nome. Amém. Na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, ele deu graças e ele partiu, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Glória a Jesus, glória a Deus. A igreja pode se assentar. Os obreiros vão estar fazendo chegar as suas mãos, o pão, o cálice. Receba com temor, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Está
termine, irmãos, assim, de forma muito abençoada. Nós estamos assim na última Santa Ceia aqui da Irmandade do ano, e eu termino, irmãos, coração contente. Termino meu ano de um jeito que eu não pensei em terminar, senhor, mas muito feliz por saber que Deus continua conduzindo a nossa vida, a nossa casa, com certeza, irmãos, que o Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar, porque Ele nos disse, Ele é Senhor de todas as coisas, amém? Vamos orar então, irmãos, vamos agradecer a Deus por essa manhã, agradecer, irmãos, terminando, não vai embora, fiquem todos, tá bom? Todos, vai ter uma refeição, a gente está preparado para receber a cuidar de todos vocês, tá bom? Então, não saia daqui, tome lugar na mesa ali atrás, a gente vai ter um tempo de comunhão em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, nessa manhã gloriosa que nós estamos tendo, Senhor, na Tua presença. Desde o início, louvores, orações, testemunhos, palavras. Nós agradecemos ao Senhor pela maneira como o Senhor tem edificado a nossa fé. Olhamos a Ti graciosamente, graças ao Senhor. Agradecemos, ó Pai, por sermos e estarmos assim em comunhão na Tua presença. Senhor, nós Te louvamos. Oramos também agora, Senhor amado, pelo alimento que vamos ter daqui a algum tempo, pelas mãos preparadas, que têm trabalhado, Senhor amado. Abençoe os nossos irmãos que têm trabalhado ali. Que nos dê uma tarde, Senhor amado, início de tarde, glorioso de comunhão. Assim nós oramos, nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos, sempre todos juntos. Amém. Não vamos pedir não, né? A gente vai ficar com o saco. Não. Bom almoço, em nome de Jesus. Não sei. Acho que algum dos meninos deve ter tirado a cara.